voltei na Bíblia! O extraordinário mundo das histórias bíblicas! Vamos louvar? Faça os gestos. Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje eu tô com meu amigo Coelhetão e hoje eu vou contar uma coisa pra vocês. O verdadeiro significado da Páscoa não é o ovo e também não é o coelhinho, é Jesus. Jesus morre na sexta e ressuscita no domingo. Gente, mas a Páscoa verdadeira é melhor do que essa, né? Então eu vou contar um pouco da história para vocês entenderem melhor. Jesus chega em Jerusalém em cima de um burrinho. O povo grita Hosana ao rei com ramo de oliveira. Jesus chama os discípulos dele para comemorar a Páscoa e oferece pão e vinho. Quando eles estão lá conversando, Jesus e seus discípulos, Judas traz Jesus com 30 moedas de prata. Jesus sente uma aflição e Jesus vai lá orar no monte de Getsemane. Os soldados prendem Jesus, batem nele com chicote, furam ele com uma lança, põe nele uma coroa de espinhos. Jesus é pregado nas mãos e nos pés. Os soldados sorteiam a túnica de Jesus. E é isso, gente. Então, bora lá adorar a Deus! No terceiro dia, Jesus falou que viveria. No terceiro dia, Jesus falou que viveria. Ressuscitou, oh, oh. Ressuscitou, oh, oh. Ressuscitou, oh, oh. Ressuscitou, oh, oh. No terceiro dia, Jesus a morte venceria. No terceiro dia, Jesus a morte venceria. Ressuscitou, oh, oh. Ressuscitou, oh, oh. Ressuscitou, oh, oh. Ressuscitou, oh, oh. No terceiro dia, Jesus deixou a tumba vazia. No terceiro dia, Jesus deixou a tumba vazia. Ressuscitou, oh, oh. Ressuscitou, oh, oh. Ressuscitou, oh, oh. Ressuscitou, oh, oh. Jesus morreu numa sexta-feira, mas ele havia prometido que no terceiro dia ressuscitaria. Passou sexta, sábado e na manhã seguinte ressuscitou, oh, oh. 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 Jesus foi crucificado, mas a boa notícia é que ele ressuscitou! Então foi isso, gente. Um super beijo. Tchau! Olá, crianças, tudo bem com vocês? O que é a Páscoa para você? O que é a Páscoa? Eu tenho uma pergunta para lhe fazer. Eu não sei se você sabe responder. Eu tenho uma pergunta para lhe fazer.
sabe responder. Eu tenho uma pergunta para lhe fazer. O que é a Páscoa pra você? Eu vi na internet, nos anúncios da TV, que a Páscoa vai ser muito legal. Está tudo preparado para a gente viver um dia especial. Tem bombons de chocolate, coelhinhos de toda cor, Docinhos espalhados por toda a parte, esbanjando sabor. Mas nada disso tem valor Se não falar da cruz, do sangue derramado, do perdão dos pecados, não tem valor. Se não falar de Jesus, nem da salvação, se não lembrar o perdão, não tem sabor. E então eu tenho uma pergunta para lhe fazer. Eu não sei se você sabe responder. Eu tenho uma pergunta para lhe fazer. O que é a Páscoa pra você? eu tenho uma pergunta para lhe fazer. Eu não sei se você sabe responder. Eu tenho uma pergunta para lhe fazer. O que é a Páscoa? O que é a Páscoa? O que é a Páscoa pra você? A Páscoa pra mim é o começo de uma nova vida. Não tem nada a ver com coelhinho, ovo de chocolate. É claro que eu gosto muito deles, mas na Páscoa a gente celebra a vida que nasce da morte. Olha só, crianças, a Bíblia fala que uma semana antes de acontecer a Páscoa, a última Páscoa, Jesus, ele entrou em Jerusalém com os seus discípulos. Ele pediu para pegar um jumentinho e eles pegaram esse jumentinho e Jesus entrou em Jerusalém. E todas as pessoas pegavam ramos de folhas, flores e pegavam também as suas próprias vestes, espalhavam no chão e gritavam: bendito que vem em nome do Senhor, hosana nas alturas. E Jesus chegou ali em Jerusalém e houve a entrada triunfal dele em Jerusalém. E aconteceu, crianças, que quando ele chegou até lá, ele foi a uma igreja. E lá nesta igreja, ele ficou bravo porque as pessoas estavam vendendo as coisas dentro da igreja. E ele falou: não pode fazer da casa do Senhor um covil de ladrões. E ele expulsou todas as pessoas dali e falou que a casa de Deus teria que ser chamada casa de oração. E então, crianças, ele saindo dali, ele foi para um monte. E quando ele estava naquele monte, crianças, até ele chegar lá no caminho, ele passou-se pela casa de outras pessoas e Jesus tinha multidões que seguiam ele. E uma mulher ungiu ele com bálsamo, era um perfume caríssimo. E ela fez tudo isso, crianças, porque estava preparando para o dia da sua morte. Certamente Jesus ele morreria naquela semana, mas ele queria deixar uma lição de vida para aquelas pessoas. E então, crianças, foi isso que aconteceu. Quando ele chegou naquela cidade, numa cidade ali, ele ficou pouco tempo ali, mas ele fez isso, ele foi até essa casa e aquela mulher fez esse gesto de amor com Jesus. E depois, crianças, ele saiu para o monte para orar. E ali Judas ia traí-lo. Ele resolveu entregar Jesus por 30 moedas de prata. Isso seria uma coisa terrível, mas Jesus ele já sabia de tudo isso, porque Jesus é o próprio Deus, crianças. E então ele foi se preparando para chegar até o último dia, que seria a Páscoa. Então, crianças, na quinta-feira ele chegou e preparou a ceia. E aí ele chegou, já estava tudo pronto, que seria a última Páscoa, a ceia do Senhor. Olha que coisa maravilhosa, a ceia do Senhor. Então, só que antes dele celebrar a última ceia, ele queria dar uma lição de amor, de vida e de esperança para os discípulos. Então ele pegou uma bacia com água e disse assim: olha, vou lavar os pés de todos vocês.
Pedro não queria que ele lavasse os seus pés. Então Jesus disse: Pedro, se eu não lavar os seus pés, você não tem parte comigo. Então Pedro disse: então, Senhor, pode lavar o meu corpo todo. Então, crianças, Jesus lavou os pés um a um de cada um daqueles discípulos. Ele queria ensinar a humildade, o amor uns para com os outros. E naquela época era comum, quando chegasse na casa de alguém, entregasse uma bacia com uma toalha para lavar os pés. E Jesus, sendo o próprio Deus, ele fez isso em sinal de amor, de humildade. Crianças, Jesus, ele fez todas essas coisas e celebrou a Páscoa e falou: olha, este é o meu sangue derramado por vós, fazei isso em memória de mim. E Jesus fez isso, dividiu os pão e foi para o monte, crianças. Assim que terminou, ele foi para o Monte das Oliveiras, porque lá ele ia orar. E foi lá, exatamente lá no monte, que prenderam Jesus, bateram em Jesus. E quando chegou, crianças, olha só, na sexta-feira, Era quase já a hora sexta, e houve trevas em toda a terra até a hora nona, pois o sol escurecera e rasgou seu véu do santuário. Uau! Ficou noite ao meio-dia. Jesus, clamando com grande voz, disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E, havendo dito isso, expirou. Obrigado, Jesus, por ter morrido em uma cruz para me salvar. sexta-feira, Jesus foi levado para uma cruz. Lá na cruz, crianças, o coração daquelas pessoas estavam todos machucados porque elas não acreditavam em Deus. E então, foi isso que elas fizeram. Elas colocaram Jesus numa cruz. E isso aconteceu, crianças, numa sexta-feira. E ali na cruz, ele derramou o quê? O seu sangue. O sangue dele precioso foi derramado lá na cruz, por amor a mim e a você. E então houve trevas por toda a terra. E foi um dia muito triste, porque ninguém queria que Jesus morresse, porque as pessoas não sabiam realmente o que ia acontecer e agora elas iam ficar sozinhas sem Jesus. Aqueles homens malvados crucificaram Jesus e colocaram ele em uma cruz. Foi tão triste, crianças. Mas as pessoas começaram a ver que realmente ele era o verdadeiro Filho de Deus. E as pessoas começaram a ver algo diferente no coração daquelas pessoas. Elas sabiam que aquele sangue de Jesus podia libertá-los de todo o pecado. Eu só não entendo uma coisa. Por que Jesus teve que morrer na cruz? Ele não poderia simplesmente nos salvar com o seu poder? Ah, eu entendo isso. Na Bíblia diz: o salário do pecado é a morte. Seu pai trabalha? Trabalha. Então, quando chega no final do mês, ele recebe o seu salário. E isso não é um favor. Ele mereceu, ele trabalhou por isso. Ah, agora entendi. Então o pagamento do pecado é a morte. Isso mesmo, por isso que Jesus morreu, para nos salvar. Ele morreu em nosso lugar. Ele morreu a nossa morte, para a gente viver a vida dele. Olha só, gente, o que está escrito aqui no livro de Isaías. Mas ele foi ferido por causa dos nossos pecados e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. A maior demonstração de amor que alguém poderia dar estava bem ali, no alto daquela colina. Ninguém sabe por quantos milhões de anos o Rei Jesus foi adorado naquele trono. Mas agora já fazia mais de 33 anos que ele não estava lá. Já estava na hora dele voltar para casa, né? O Senhor Jesus estava entregando a vida dele para nos salvar. Até o último minuto, Jesus poderia ter desistido ou até pecado, mas ele jamais o faria. É verdade, ele nos amou até o fim. No livro de João, diz assim: tendo Jesus tomado vinagre, disse: está consumado. E reclinando sua cabeça, entregou o Espírito.
E então, crianças, sabe o que aconteceu? Passou-se a sexta-feira, passou-se o sábado, passou-se e eles foram, Maria Madalena e a outra Maria foi lá na sepultura para ver o que acontecia, o que será que vai acontecer, né? Elas foram lá para visitar. Quantas pessoas vão nos túmulos visitar, né? E elas foram lá para visitar. Mas, crianças, quando elas chegaram lá naquele túmulo, vocês nem sabem o que aconteceu. O túmulo, crianças, olha só, estava vazio, porque Jesus ressuscitou. Ele venceu a morte e ele está vivo. Mas sua morte não foi o fim. No terceiro dia, ele ressuscitou. Mas essa parte foi moleza para Jesus, porque ele é a própria vida. Difícil mesmo foi cumprir todo o caminho, do esplendor da glória até a cruz. Quando finalmente falou em alta voz: Está consumado! Uhul! Esta é a verdadeira história da Páscoa. Jesus está vivo e ele prometeu que ele vai voltar. Então hoje é domingo, domingo de aleluias, porque Jesus ressuscitou, ele venceu a morte e ele está vivo. Glória seja dadas a Deus por isso. Nós louvamos ao Senhor, porque ele veio lá do céu aqui na terra. Ele viveu uma vida perfeita e ele morreu na cruz para pagar pelos nossos pecados, mas ele não ficou morto, ele ressuscitou, ele venceu a morte e ele vai voltar. Deus te abençoe, criança, que a sua Páscoa seja a vida eterna que Jesus pode dar. E se você ainda não recebeu esse presente da vida eterna, não deixa para outro dia não. Faça isso hoje mesmo. Peça para Jesus ser o rei do seu coração. Entregue a sua vida para Ele. Creia nele. Creia que através da cruz, do sangue de Jesus, nós temos o quê? A vida eterna. E Jesus, ele não ficou morto, ele venceu a morte e ele ressuscitou e ele está vivo agora. Então, crianças, vamos orar? Minhas mãos juntas estão, fecho os meus olhos em oração. Senhor Jesus, muito obrigado, porque hoje nós comemoramos o dia da eternidade na vida de todos aqueles que têm Jesus no coração. Obrigado porque o Senhor veio lá do céu aqui na terra e o Senhor pagou toda a dívida do pecado na cruz, por amor a cada um de nós. Pai, perdoa-nos, ó Deus, por todas as vezes que nós erramos, que nós cometemos pecado. Limpa o nosso coração, limpa a nossa vida
porque o verdadeiro sentido da Páscoa é Jesus. Jesus está vivo. Toda honra, toda glória, todo louvor seja somente a Jesus. Amém. Deus te abençoe, crianças, e até a próxima. Tchau! Hora da atividade. Mãos à obra. Para a atividade de hoje, nós vamos precisar de folha de sulfite, canetinhas. Então, olha só, nós vamos fazer aqui o nome de Jesus. E com cada letra, nós vamos fazer um desenho simbolizando aí a última semana que Jesus passou até chegar na sexta-feira, que ele foi para a cruz e no domingo ele ressuscitou. Então, olha só, o nome Jesus. Com o J, nós vamos fazer pé de palmeira. Lembra lá que todas as pessoas pegaram, né, as palmeiras para colocar na entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Você pode usar a sua criatividade, pode fazer uma árvore, como você quiser. Com a letra E, nós vamos fazer o cordeiro. O cordeiro é o filhote da ovelha, ou o carneiro, é o primeiro filhotinho. E a Bíblia diz que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, tá bom? Com S aqui, ó, nós vamos fazer coração pela metade, que são o quê? Todas as pessoas ainda que não entregar o coração para Jesus e precisa entregar o coração para Jesus para morar no céu. Com U, nós vamos fazer um jarrinho como se fosse aqui, ó, o suco de uva, e vamos fazer os pães aqui do lado da ceia, a última ceia que Jesus comemorou com os seus discípulos. E com o último S aqui, ó, nós vamos fazer o túmulo vazio. Então você vai puxar até aqui, ó, fazendo uma cruz, certo? Vamos descer a cruz aqui até embaixo. Aqui nós vamos fazer o túmulo, olha só, e aqui do lado a gente faz a parte do túmulo que está vazia. Então, crianças, façam a atividade de vocês também. E aí vocês podem pintar. Olha só como ficou a minha. Faça a sua atividade também e conte a história da Páscoa. A verdadeira Páscoa é Jesus. No terceiro dia, Jesus falou que